Eu vou neste vídeo repercutir as principais notícias do dia de hoje, aquelas que mais me chamaram a atenção. Vou trazer a pesquisa Quest, que trouxe números preocupantes para o Lula. Pela primeira vez, a desaprovação superou a aprovação, e se a Quest está falando isso, eu desconfio que a situação seja ainda pior. Pelo menos é assim que eu enxergo vários institutos de pesquisa que tentam sempre dar uma amenizada em se tratando de esquerda. É minha percepção, posso estar errado, posso estar certo, mas eu desconfio que a coisa esteja ainda mais crítica. E se é ruim para o Lula, é muito bom para o Brasil. Vou trazer também um corte, um trecho de uma entrevista que o Haddad deu no ano passado para o Reinaldo Azevedo, onde ele explica o porquê do Lula não ter escolhido um economista para o Ministério da Fazenda. E aí, pela resposta que ele vai dar, que eu vou compartilhar com vocês, fica claro o porquê dessa situação de desespero na economia do nosso país. Vou também comentar um pouco sobre a questão do Donald Trump e o Gustavo Petro, da Colômbia, que acabou não aceitando um avião com deportados, e a resposta do Trump foi avassaladora, e o presidente da Colômbia acabou recuando. Vou trazer outros cortes também que me chamaram a atenção, principalmente no campo da economia. Vou falar sobre a aquisição da JBS, de uma empresa que produz ovos, tá? É a maior do Brasil, e essa aquisição também me chamou a atenção, quero comentar um pouco sobre isso, e outros assuntos mais laterais do dia de hoje. Então, acompanhem até o final, o vídeo tá bem legal. Começando aqui pelo resumão que o Leandro Ruschel fez sobre essa questão envolvendo o Gustavo Petro, da Colômbia, e o Donald Trump. Eu vou ler aqui o resumão do Ruschel, que vale a pena. Acho que os comunistas da América Latina ainda não entenderam que Trump não está para a brincadeira. O ex-guerrilheiro comunista Gustavo Petro, que é um amigo de Lula e está fazendo um governo desastroso na Colômbia, resolveu impedir o pouso de 2 voos vindos dos Estados Unidos com deportados. Cara, isso aqui o Trump ficou louco da vida. Em resposta, Trump acabou de anunciar que está impondo uma tarifa de 25% contra todos os produtos colombianos, que será aumentada para 50% daqui a uma semana. Também anunciou o impedimento da entrada nos Estados Unidos e revogação de vistos de autoridades colombianas, aliados e apoiadores do presidente da Colômbia. Revogação de vistos de todos os integrantes do partido de Petro, seus familiares e apoiadores do governo. Inspeções alfandegárias mais rígidas de todos os bens colombianos entrando nos Estados Unidos. Aí depois, resumindo bem a história, né? O Petro deu uma resposta, parecia que ensaiar um ato de coragem, alguma rebeldia, assim, acabou recuando, acabou aceitando os acordos impostos pelos Estados Unidos, vai receber esses refugiados, e o Donald Trump, em princípio, paralisou, deu um pausa aí nessa questão da tarifa e da revogação de vistos de autoridades próximas ao governo da Colômbia, tá? Então, na verdade, quem recuou foi o colombiano, não foi Donald Trump. A gente vê vários perfis esquerdistas falando: parabéns, Petro, venceu esse embate com o Trump, Trump sai derrotado. Não, nada disso, é justamente o contrário. E o presidente da Colômbia tem que terminar de cumprir com o combinado, senão vai levar uma invertida mesmo de Donald Trump. Aqui eu quero trazer um corte da entrevista que o Fernando Haddad deu para o Reinaldo Azevedo em 14 de agosto de 2023, onde ele explica o porquê do Lula não ter chamado um economista para tocar a pasta do Ministério da Fazenda, o que faria todo o sentido do mundo. O Bolsonaro, por exemplo, colocou o Paulo Guedes, um cara competentíssimo, extremamente técnico. E o Bolsonaro acabava aplicando o filtro político quando necessário. Mas pro Lula parece que não. Ele queria realmente um capacho, pelo menos é o que eu entendi, um cara que só pensasse em prol do governo e não necessariamente nas teses econômicas. Basicamente foi isso que o Haddad falou. Vamos dar um play para não me estender muito. Vamos lá. O presidente Lula, por que ele tinha alguma reserva em convidar economista padrão, né, economista mesmo, para o Ministério da Fazenda, né? Ele falava porque eles são mais fiéis à escola de pensamento deles do que ao governo. É o povo. E às vezes eu preciso tomar uma decisão que não cabe na caixinha, em virtude da natureza do que eu estou enfrentando. Então eu prefiro alguém com senso prático, alguém que conheça a economia, mas tenha senso prático. Ele respondeu assim mesmo, senhor? Eu sou impressionante, né? Senso prático. Caramba, qual que é esse senso prático do Haddad que ele está pondo em prática? Cadê a combinação de conhecimento econômico com esse tal senso prático, Haddad?
pelo amor de Deus, né? Tá difícil. Sou capaz de uma síntese que é brilhante. Eu estou resumindo o que ele falou. Eu prefiro alguém que tenha senso prático, que tenha... assim, às vezes a pessoa está muito apegada à sua escola de pensamento e o problema exige outro remédio, entendeu? E aí como é que faz? A quem ele vai servir? Então, a pessoa que ocupa um cargo político, ela tem que ter efetivamente um senso prático, né, de solução de problema, que às vezes uma pessoa muito apegada a dogma, né, não vai ter. Eu acho que não tá dando muito certo não, viu? Esse senso prático, essa pôr a mão na massa, resolver problemas. Nesse governo tá complicado. E não é só na pasta da economia. É que a pasta da economia é aquela que, quando vai mal, impacta muito mais na sociedade, né? Economia desarrumada, inflação descontrolada, juros descontrolados, é o povão se ferrando na ponta. Porque a classe média, quem tem grana, ainda consegue. Põe a mão no bolso e complementa a sua compra no supermercado, consegue pagar um pouco mais caro e beleza. E aquele pobre que tem lá o seu dinheiro contadinho? Esse se lasca mesmo. E aí, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, na pesquisa Quest, a desaprovação do Lula está aumentando. No Nordeste, o Lula perdeu um apoio considerável. Eu vou trazer o comentário aqui do diretor da Quest para vocês verem. O povão tá se lascando. Economia é a principal pasta de qualquer governo. E do Lula tá indo de mal a pior. É uma coisa assim tenebrosa. Aqui eu trago um trecho do Marcos Mendes, que é do INSPER, e ele fez um comentário que eu achei bem pertinente. Ele falou que um dos principais problemas do Brasil são que que a gente tem benefícios concentrados com impostos socializados. Então aqui ele explica que assim, quando se tem um país onde você tem muitos benefícios concentrados, você cria grupos de lobby para defender esses benefícios e no final das contas vai sobrar para quem? Para o povo, através da socialização dos impostos. Mais ou menos isso que ele falou. Vamos dar um play, mas eu achei assim, eu acho que é a cara do nosso país, Na infelizmente. literatura ele já é antigo, ele já vem desde os anos 60. É o velho problema dos benefícios concentrados e custos socializados, né? A literatura mostra que sempre que você tem uma possibilidade de aprovar uma legislação que gera ganhos para um grupo específico e o custo é disperso para a sociedade toda, vai se formar um grupo de pressão para obter esse ganho. A grande questão é por que o Brasil é tão suscetível a isso, né? A sensação que a gente tem, e pelos números fiscais, as sucessivas crises fiscais, mostram que esse movimento é muito exacerbado na nossa sociedade. Existe uma conjectura que alguns cientistas políticos trabalham, eu trabalho também, de que isso é uma mistura do nosso sistema político eleitoral com o nosso federalismo, em que o poder local tem muita importância na formação política e na geração de suporte político. Então, o sistema eleitoral nosso basicamente induz os deputados a ter um comportamento individualista. O cara tem que concorrer não só com os adversários dos outros partidos, mas com os colegas de partido dele, que ele precisa ficar bem colocado na lista para ser eleito. Isso faz com que ele tenha que buscar financiar sua campanha individualmente e se torna presa fácil para lobbies que querem cooptar alguém dentro do Congresso, né? E a questão do federalismo induz o parlamentar que quer continuar na vida política a querer levar recursos para a sua localidade, para os seus eleitores, e daí vem também essa busca por emendas parlamentares, outros tipos de transferência e uma deterioração, desequilíbrio do nosso federalismo, refletido, por exemplo, nas sucessivas renegociações de dívidas estaduais. É isso, né? Infelizmente o Brasil tá cheio de jabuticabas, né? Mas é difícil a gente achar uma jabuticaba e bater no peito e falar, nossa, essa vale a pena, é um diferencial do nosso país. Só a gente teve essa sacada e a gente tá mandando muito bem, o mundo está nos copiando. É tão difícil, né? Achar este tipo de jabuticaba é sempre no sentido ruim, ferrando o povo. É uma coisa assim, é impressionante, é desanimador, né? É muito desanimador. Falando um pouco ainda sobre o embate do Trump com o presidente da Colômbia, eu trouxe aqui uma reportagem da Oeste que fala o seguinte: esquerda latino-americana convoca reunião para tentar reagir a deportações do governo Trump. Até coloquei aqui uma frase que eu acho que é um risco real que essa gente corre. Ficarão todos sem vistos para os Estados Unidos. Mas tudo bem, né? Eles nem gostam tanto assim de capitalismo. O fato do Trump estar sendo duro em suas posições, né, e forçando a galera a cumprir os acordos, é que principalmente a esquerda latino-americana tá com um sinal de alerta ligado, né? Não dá para brincar com o Trump. Então, acho que esse é o recado duro e importante desta nova administração dos Estados Unidos. Voltando aqui para a dura realidade do nosso país, né? Sempre
o povo se lascando quando a gente fala de economia, poder aquisitivo, ir ao supermercado, enfim, não preciso falar o que todo mundo sente na pele. Novamente, Boletim Focus. Mercado projeta inflação a 5,5% e juros a 15% em 2024. Piorou novamente. E aqui eu peguei um trecho da reportagem que fala o seguinte, ó, é a 15ª semana consecutiva de alta na projeção da inflação. Na semana passada, a projeção estava em 5,08. Não era nem 5,1, 5,08. Agora está em 5,5, ou seja, praticamente aumentou meio ponto percentual da semana passada para esta semana. Gente, isso aqui assim, eu fico tentando imaginar, se o Lula for até o final do mandato, final de 2026, quanto que vai estar custando um carrinho cheio de supermercado? Porque toda vez que eu faço compras, mensalmente eu vou ao supermercado, no mínimo uma vez por mês, né? E toda vez eu vejo, alguns produtos me marcam muito, e eu vou acompanhando café, leite, carne, azeite, essas coisas a gente vai, né, para acompanhar. E toda vez que eu vou, sobe um pouquinho em termos de centavos. Mas sobe sempre, devagar e sempre, esse é o problema. Sempre está subindo um pouquinho. Ao final de um ano subiu muito. Imagine até 2026 se não estancar essa tendência de alta nos juros, na inflação. Quando que o governo vai fazer a parte dele com relação ao fiscal? Enquanto o mercado não perceber que o governo fez o diagnóstico certo e que está com boa vontade para atacar o problema principal, que são as contas públicas, a saúde fiscal do nosso país, enquanto isso não acontecer, eu acho que o Boletim Focus vai semanalmente piorar as projeções. Imagine como que vai ser a nossa vida daqui no final de 2026, em termos de preços de serviços, comida, remédios, enfim, no geral. Assim, hoje, com a fotografia de hoje, eu acho impossível o Lula se reeleger ou qualquer poste que ele coloque no seu lugar. Porque quando o povo se ferra, quando a economia vai mal, quando o poder aquisitivo é afrontado, é difícil um governante se eleger. É praticamente impossível. Mudando de assunto, eu trago aqui essa matéria que me chamou a atenção. JBS compra 50% da Mantiqueira e marca sua entrada no setor de ovos. E eu vi em alguma matéria que essa Mantiqueira é a maior empresa no setor de ovos. Se não for a maior, está entre as maiores, mas eu acho que é a maior. Isso me chamou muita atenção. E aqui eu coloquei um comentário, eu falei o seguinte: será que está mais difícil vender carnes por causa da disparada nos preços e por isso eles estão diversificando os negócios? Ou será que teremos também uma disparada nos preços dos ovos e a JBS quer surfar em todas as ondas? Não que os ovos estejam baratos, é aquele negócio, tudo vai subindo um pouquinho, mas sempre vai subindo, né? Ou nenhuma coisa nem outra. Porque o pessoal da JBS, de bobo, eles também não tem nada, convenhamos. Eles fazem aquisições que, pro modelo de negócio deles, eles costumam mandar bem nas aquisições. O grupo, a holding, né, JF, não para de crescer. Realmente, os caras são uma máquina de fazer dinheiro. Será que vai ter uma outra explosão de preços agora nos ovos? Eu espero que não, né? Porque daqui a pouco, assim, o que eu vejo, né? A carne tá ficando cara, o povo vai migrando para alternativas, né? Só que com o tempo, se todo mundo migrar para as alternativas, elas também ficarão caras. E o ovo é uma das alternativas, né? Eu vejo assim, para trocar a proteína animal, né? A carne. Então, é isso, né? Coloquem nos comentários o que vocês acham, se faz sentido ou não o que eu falei. Aqui eu trago um trechinho da matéria da Globo News que fala que a desaprovação do Lula superou a aprovação pela primeira vez. Detalhe, pesquisa Quest, que na minha leitura é um instituto bem esquerdista. É uma avaliação minha, posso estar errado, posso estar certo, posso estar errado, mas enfim, é uma percepção minha. E se ela está falando isto, eu desconfio que talvez a situação seja ainda pior. Vamos ver aqui o que traz os dados dessa pesquisa. Em janeiro de 2024, 51% aprovavam o trabalho do presidente Lula. Em maio, 50%. Julho, 54%. Em outubro, 51%. Em dezembro, 52%. E agora, 47%. Entre os que desaprovavam o trabalho de Lula em fevereiro do ano passado, eram 46%. Depois, 47%. 43%. Em outubro, 45%. Dezembro, 47%. E agora, 49%. Inverteu. 3% não souberam ou não responderam em fevereiro do ano passado. 2% em maio, 3% em julho, 4% em outubro, 2% em dezembro e agora 4%. Sensacional. De novo, quando uma notícia é ruim
pro governo Lula é boa para o Brasil. Na sequência, eu vou trazer um outro corte do diretor da Quest, mas aqui vale a pena colocar, dar um play nesse vídeo. Ele é o economista-chefe do Banco Votorantim e ele acredita em recessão técnica ainda no final deste ano. O que é recessão técnica? 2 trimestres consecutivos com PIB negativo. E se isso se confirmar, vocês imaginem o que vai acontecer com a impopularidade do Lula, com a desaprovação, vai ficar ainda maior. Vamos dar um play aqui para vocês verem. Diagnósticos do governo para enfrentar ou para montar uma estratégia econômica para se ganhar a eleição. Uma falta de diagnósticos do governo para enfrentar ou para montar uma estratégia econômica para se ganhar a eleição. Acho que é uma situação que vai, no final do dia, gerar... Eu sou da turma que acha que a gente vai ter uma recessão técnica no final do ano e um crescimento muito baixo justamente no período eleitoral. E um crescimento baixo justamente no período eleitoral, ou seja, 2026. Aqui eu trago aqui um editorial da Folha que fala o seguinte, ó: déficit do Tesouro é maior do que sugerem balanços oficiais. Ao manipular gastos e receitas, governo Lula melhora o orçamento. Sem ajuste, país corre risco de cair em crise econômica. E aqui eu trouxe um trecho desse editorial. É inescapável que os números pioraram dramaticamente sob Lula, com déficit de 2% no primeiro ano de governo e de 1,16% nos 3 primeiros trimestres de 2024. O que se vê com clareza, portanto, é que a gestão petista foi iniciada com o aumento do gasto público, que hoje se reflete em alta da inflação e dos juros. Sem ajustes bem mais profundos e rápidos, o governo levará o país a uma crise econômica. Para mim, nós já estamos. Se o povo já está começando a ficar descontente com esse governo, se pessoas que fizeram um L já estão pé da vida, e é só você ver nas redes sociais, é porque a crise já está. Ela já é uma realidade para a nossa sociedade e para o nosso povo. Aqui eu trago um outro corte da Globo News falando um pouco sobre a rejeição de Lula. E a reportagem fala da questão do PIX, da economia, dos alimentos, da questão da validade dos alimentos e dos tais ruídos de comunicação, que para mim é uma forma de passar pano da Globo News, quando fala em ruídos de comunicação. Vamos dar aqui um play. Quest também, gente, ela conseguiu medir claramente ruídos do governo. A Daniela falou sobre a questão da intervenção e teve um ruído, não uma medida, um ruído sobre a questão da validade dos alimentos, um ruído causado internamente pelo próprio governo. A gente noticiou aqui na Globo News uma ideia que não se concretizou e já foi recuada internamente de mexer ali na validade dos alimentos, uma sugestão do setor de alimentos. E aí, só para a gente ter aqui na mão, isso foi muito medido pela Quest, que perguntou sobre essa suposta medida. E por que perguntou? Porque mesmo não implementado, o que a Quest está medindo? A comunicação e também os efeitos dos ruídos de comunicação. E aí tem um ponto em que eles perguntam assim, a Quest: você é a favor ou contra a mudança no sistema de validade dos alimentos? Porque aí você capta se a mensagem chegou e como ela chegou, mesmo sendo um ruído. Mas comunicação se trata disso, né? Como a ideia, mesmo que não implementada, chega ao receptor. E aí a resposta é 63% dos brasileiros contrários a essa ideia, mesmo somente sendo uma ideia, pegou muito mal, e 22% a favor. E para jogar para o Joel, tem um outro número bastante forte que nos diz muito sobre essa crise que ultrapassa o PIX, que é a grande crise da economia e de um governo que sempre teve uma base de baixa renda forte e vai se perdendo. 83% dos brasileiros falam da percepção completamente negativa sobre a alta dos preços dos alimentos. E para finalizar, eu trago um corte do diretor da Quest que fala da queda significativa da aprovação de Lula no Nordeste. A desaprovação está ascendente no principal reduto eleitoral de Lula, aquele que praticamente elege o Lula presidente da República, tá? Então, aqui é um dado realmente ruim para o governo, bom para o Brasil. Vamos lá. Toda vez que a gente fez pesquisa ao longo desses últimos 2 anos de governo, um pouco, me chamava muito a atenção o fato de que no Nordeste havia uma certa solidez na aprovação do Lula. Variava em torno da margem de erro, mas na média, 70% do eleitorado do Nordeste aprovava o governo do presidente Lula. E o que chama a atenção? Segundo turno de 2022, o resultado foi exatamente esse. 70% foi a votação que o Lula adquiriu no Nordeste, e isso foi fundamental, como a gente sabe, para a decisão final, a sua vitória ali muito apertada. A partir do momento que o presidente começa a sofrer uma derrota nessa base muito sólida há tantos anos, né, do Lula em especial, até mais do que do PT, a gente começa a olhar para sinais amarelos e vermelhos para o governo. Porque essa, Sadi, é, historicamente, desde a eleição de 2002, uma base que vem dando sustentação ao projeto do Lula, uma base identificada com ele, né, até pelas suas origens
sociais, nem tanto políticas, e pelo discurso que Lula sempre defendeu. Então, desde que houve o realinhamento e o Nordeste passou a votar no Lula, que não era assim na época do Fernando Henrique, ele manteve ali um altíssimo patamar de apoio. É a primeira vez que a gente observa uma queda significativa nessa região. Repito, isso para mim é determinante para que o governo reflita sobre as suas estratégias de como tratar não mais agora o que está fora, mas também o que está dentro da sua base. Bom, é isso, pessoal. Então, estes foram os assuntos que eu julgo importante repercutir aí com vocês. De fato, de uma maneira geral, o dia bem negativo para o Lula em termos de pesquisas, projeções para a nossa economia, tudo vai indo muito mal no Brasil, conforme o previsto. Já estamos no 5º mandato do PT, não dá para fingir espanto com certas coisas que vem acontecendo no nosso país. Então, para mim, tudo dentro do script que não tem como fugir desse cenário. Essa realidade o PT nos entregaria de bandeja. Já tinha sido assim com a Dilma, porque não seria com o Lula, né? Então, por isso que o brasileiro não pode ter memória curta. Enfim, coloque nos comentários aí o que vocês acharam dos assuntos que eu trouxe, quais aspectos vocês concordam ou discordam do que foi dito ao longo do vídeo, né? Comentem, deixem aí as suas percepções. Se gostaram do vídeo, deixa o like para aumentar o engajamento do vídeo. Isso realmente ajuda bastante para que o conteúdo chegue para mais pessoas. Se vocês gostaram, também compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente também sair da bolha. Quantas pessoas que já se arrependeram de ter feito L, mas não necessariamente esse contingente de arrependidos virão para a direita em 2026. Eles podem pegar outras alternativas à esquerda. Então é importante a gente mostrar que, para o Brasil, a melhor saída é a direita. Principalmente no que se refere a valores morais, da família e economia. Se a economia vai bem, o povo está feliz. O povo está satisfeito. É o que não está acontecendo agora. Então, a gente tem que trazer essa galera para o nosso lado. Então, ajudem a divulgar. Os convido também a me seguirem em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username, tá? Então, os convido a me seguirem em todas as redes. Estou nas principais. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.